Ontem tivemos mais uma jornada a contar para a Liga dos Campeões. Futebol Clube do Porto foi à Bélgica e venceu o Clube Bruges por 4-0 e o Sporting foi a Londres defrontar a equipa de António Conte, o Tottenham, e empatou a uma bola. Vamos falar dos dois jogos, dar a minha opinião sobre as duas equipas portuguesas e, desde já, dar os parabéns à estrutura, equipa técnica e jogadores do Futebol Clube do Porto que passaram à próxima fase, aos oitavos da Liga dos Campeões, também depois de um jogo frenético do Atlético de Madrid, que acabou por falhar um penalti no último segundo da partida, ou depois do jogo já ter terminado, e então o Futebol Clube do Porto está de parabéns. Porto, que foi à Bélgica defrontar o Clube Bruges e venceu por 4-0, ou seja, vingou aquele jogo no Dragão, uma noite para esquecer, devolvendo os 4-0 à equipa do Bruges, e na minha opinião o Futebol Clube do Porto é melhor do que o Bruges. É como se tivéssemos 10 jogos em que o Porto disputasse com o Bruges tinha ganho uma vez em 10 jogos. Foi o que aconteceu no Estádio do Dragão. Porto é mais forte, Porto entrou muito bem na partida, as primeiras oportunidades foram claras para o Futebol Clube do Porto e o Porto precisava de mudar a sua eficácia em concretização, o que depois mais tarde acabou por acontecer. O Porto que em termos sem bola optou com 3 jogadores na frente, Galeno, Taremi e Evanilson um pouco mais à direita, e depois com o Otávio muito centralizado com uma linha de 3. Certo é que o Porto, quando ataca, tem esse 4-4-2 muito bem identificado, em que Taremi se junta a Evanilson e depois o Otávio também a fazer aquele papel híbrido, que é um jogador que aparece mais à direita e vem para dentro, e o Galeno na linha a fazer aquilo que bem sabe, que é a mudança de velocidade para atingir o último terço da equipa do Futebol Clube do Porto, e o Porto, na minha ótica, fez um jogo bastante positivo. Porto que foi anulando também as peças do Bruges, até porque o Bruges também tem ali uma dinâmica complicada, bem feita, mas complicada, uma dinâmica que quando tem a bola, Odoi vem para dentro, deixando uma linha de 3, e Buchanan, que é o canadiano, mais à esquerda, fazia então esse corredor todo. Em termos defensivos, defendia com uma linha de 4. Interessante era o meio campo do Bruges, até porque esse meio campo com Onyedika, que é o 6 da equipa, à frente jogou Kasper Nielsen e Van Aken, e esse trio de meio campo é realmente um motor da equipa do Bruges, até porque tanto no futebol com bola como no futebol sem bola, eles têm uma relação muito especial intersetorial com outras posições, ou seja, tanto Van Aken como Nielsen, no processo de ataque cada um faz a ligação com um dos corredores, no processo defensivo já são obrigados a fechar o meio. Um dos perigos da equipa do Bruges estava certamente no Olsen, que é o jogador que joga mais à direita, naqueles embates com Zaidu, foi muito interessante, mas o Porto foi controlando quase todos os momentos de jogo. Otávio faz um jogo inacreditável, o médio do Futebol Clube do Porto parece que está preparado para esse Mundial do Qatar a ser chamado por Fernando Santos. Taremi é um jogador muito importante no desenvolvimento do jogo do Futebol Clube do Porto. Porquê? Porque ele deixa as linhas e procura o espaço entre linhas nas costas do Onyedika, do nigeriano, e a partir daí o Porto consegue desenvolver o seu processo ofensivo com alguma naturalidade, está bem vincado no ADN de Sérgio Conceição, e depois conta com jogadores importantes, como é o caso do Evanilson, que procura sempre o espaço com diagonais muito curtinhas. O Galeno também está numa forma incrível, ou seja, o jogador brasileiro brasileiro que agora já é naturalizado português, está bem na procura dessa profundidade, e acho que Galeno tem que corrigir alguns aspectos na tomada de decisão e também na concretização, apesar que na tomada de decisão, a alguns momentos parece que já está ali bem afinada,
mas em termos de concretização, de qualidade na concretização ou na execução, porque está em causa também o passe ou o cruzamento, ele precisa ali de limar algumas arestas. De resto, acho que PP no lado direito, eu preferia ver o PP em linhas mais subidas, mas o Futebol Clube do Porto a não ter uma solução credível, porque no banco estava Rodrigo Conceição, o PP acaba por jogar nesse setor, acreditando que o PP numa linha mais ofensiva é mais útil a este Futebol Clube do Porto. Há ali um lance que David Carmo, antes do intervalo, depois, na segunda parte, minuto 47, acho eu, acaba por fazer um penalti muito infantil, mas depois Diogo Costa é inacreditável, depois de defender o primeiro penalti, em que eu conheço a lei, mas 99% dos árbitros não ligam muito porque não tem grande influência na marcação do penalti, e aquele árbitro decidiu repetir o penalti. Pois é, mas na baliza está Diogo Costa. Diogo Costa faz aquela segunda defesa no segundo penalti do Bruges, e aí esse momento claramente que aumenta o oxigênio para a equipa do Porto. Porto, depois desse lance do penalti, foi desenvolvendo o seu jogo e acabou por ganhar supremacia máxima do Futebol Clube do Porto, e mereceu completamente esta vitória. Porto está de parabéns, passou à próxima fase, oitavos de final da Liga dos Campeões, junta-se a Benfica, esperando que o Sporting siga o mesmo caminho na última jornada. Em relação ao Sporting, num estádio muito difícil, António Conte volta à estrutura que sempre usou, o 3-4-3, até porque o Tottenham nos dois últimos jogos a contar para a Premier League, Conte tinha mais um jogador no meio campo, num 3-5-2. E nesses dois últimos jogos o Tottenham teve derrota. Portanto, frente ao Sporting, volta ao 3-4-3, com a inclusão de Lucas Moura numa linha mais à frente, juntamente com Kane e com Son. Meio campo apostou em Højbjerg e Bentancur, e depois aquela saída a 3 com os alas bastante ofensivos, Doherty à direita e Perisic à esquerda, enquanto o Sporting, na minha opinião, sem Pedro Gonçalves, sem Pote, opta pela melhor equipa, com a mesma estrutura de Ruben Amorim, onde Paulinho foi titular. Se vocês fizerem uma comparação entre as estruturas táticas, elas são iguais. E os comportamentos do Tottenham em relação ao Sporting também são idênticos. Ou seja, o Sporting procura espaços na mesma situação que o Tottenham também procura. E isto porquê? Porque se o meio campo se anula, porque tu tens o Højbjerg e Bentancur, do outro lado tens Morita e Ugarte. Se os alas se subirem um pouco no terreno, tu tens Doherty com Perisic, do outro lado Nuno Santos e Pedro Porro. Portanto, este tipo de equipa com esta estrutura, numa saída, numa primeira fase de construção, eles têm de procurar muito os extremos, ou os extremos invertidos. No caso do Sporting tens o Edwards e o Trincão, no caso do Tottenham tu tens o Son e o Lucas Moura. E depois a diferença é a forma como tu defendes o espaço. O Sporting na primeira parte encontrou esse espaço por causa da mobilidade, e essa mobilidade não é só correr para a frente, não é só espreitar a linha defensiva nas costas. A mobilidade é desceres no terreno e procurares esse espaço em que o Sporting teve muito bem e que o Tottenham não conseguiu, também porque o Sporting defendeu muito bem a zona. E essa zona é defendida através de uma necessidade e não de um padrão, porque há situações que quando o Kane descia, o central do Sporting mais próximo poderia reduzir o espaço para que ele não recebesse a bola em condições, ou em outras situações não reduzia o espaço, ficava na zona o central e permitia que outros jogadores mais próximos atacasse o Harry Kane. Ou seja, essa necessidade fez com que a equipa do Sporting tornasse mais adulta nessa definição de comportamentos e não seguindo um padrão. Ou seja, sempre que o Kane descia, o padrão é o central tem que reduzir. Muitas vezes o central reduz
mas depois a zona fica descoberta desse posicionamento. Portanto, o Sporting foi encontrando essa solução, coisa que o Tottenham não conseguiu. E isso faz com que o Sporting tenha feito uma excelente primeira parte, porque eu defendo que um bom jogo de uma equipa é saber defender como saber atacar. A minha importância para o jogo, para a minha equipa, é igual sendo um jogo defensivo ou um jogo ofensivo. E depois parte pela tua opinião, se tu gostas mais de um futebol ofensivo, se gostas mais de um futebol defensivo, ou se procuras o equilíbrio. Nesse ponto o Sporting esteve muito bem. O Sporting está em Londres a defrontar o Tottenham com todas as dificuldades que estão inerentes ao jogo e à qualidade dos jogadores do Tottenham. Na segunda parte o jogo foi um pouco diferente, ou seja, o Tottenham vem mais agressivo, o Tottenham vem mais intenso, o Tottenham vai perdendo o posicionamento quando tem a bola, o que obriga ao Sporting também nessa preocupação, na identificação do espaço para que o jogador do Tottenham não receba a bola para poder chegar ao último terço. A grande diferença foi a entrada de Bryan Gil, o espanhol. Porquê? Porque o Bryan Gil foi jogar numa linha mais ofensiva, na linha do Kane e do Son, passando o Lucas Moura para o lado mais à direita, como ala, e o Bryan Gil foi descobrindo esses espaços onde na primeira parte o Tottenham não teve. E aí obrigou ao Sporting a ter outro tipo de jogo, com mais contenção nessa zona ou nesse espaço que o Tottenham foi achando e procurando. O Tottenham foi uma equipa com mais bola dentro do meio campo do Sporting, o que não quer dizer que o Sporting estava a fazer um mau jogo, porque o Sporting estava a vencer em Londres. Há momentos que são precisos para defender, e nessa perspectiva a forma como o Sporting estava a defender estava a fazer um bom jogo. Agora, há situações no futebol, o tal quinto momento, que são as bolas paradas, e nessas bolas paradas o Sporting acaba por sofrer o golo do empate. Não creio que fez-se justiça, não creio, só porque o Tottenham tem mais bola não quer dizer que está a jogar melhor, porque do outro lado o Sporting também está a defender. Portanto, é um campo com duas faces. Por outro lado, acho que o Sporting poderia ter matado o jogo, teve várias oportunidades para matar o jogo. Tem um remate do Trincão que a bola vai por cima, o Nazinho tem duas excelentes oportunidades que poderia também matar o jogo, e naquela fase final, onde joga-se mais com o coração do que com a cabeça, o Tottenham acaba por chegar ao segundo golo, mas por fora de jogo de Kane, o que na minha ótica seria uma tremenda injustiça para aquilo que foi o jogo do Sporting. O Ruben Amorim aposta também nos jovens, o Mateus no meio campo, o Nazinho, o Fatal, foram jogadores que tiveram minutos neste jogo em Londres. Creio é que a formação tem muita qualidade, mas Ruben Amorim procura de encontrar essa rentabilidade, ou seja, o jogador da formação, ou proveniente da formação, que é a aposta numa equipa principal do Sporting, precisa de encontrar essa rentabilidade para depois, mais tarde, ir ao encontro da sustentabilidade. Neste caso, acho que o Mateus está a ser um jogador preponderante no meio campo, ou seja, a ganhar minutos porque tem qualidade à procura dessa rentabilidade. O mesmo digo com o Fatal, só com minutos é que eles podem crescer. Já Nazinho parece um pouco mais curto, portanto precisa de mais tempo, mais espaço para aparecer nesta equipa do Sporting. Infelizmente o Sporting não ganhou, é um sentimento agridoce, acho que fez um excelente jogo. Sporting, se tivesse ganho, estava com 9 pontos na primeira posição, mas resta-nos o último jogo, até porque o Sporting está num caminho mais fácil depois deste empate para passar à próxima fase, aos oitavos da Champions, esperando eu que isso aconteça. Portanto, espero que vocês tenham gostado desta minha opinião sobre as duas equipas, tanto o Porto como o Sporting. Não se esqueçam de subscrever o canal, que é muito importante, e vocês passam a seguir aquilo que será o meu conteúdo. E no Instagram, eu já fiz antevisão ao Braga a contar para a Liga Europa na Alemanha frente à Union de Berlim, e vocês estão a ter aqui um Instagram em que vocês podem seguir o meu trabalho, porque eu coloco lá todas as imagens e os links para aquilo que é o meu trabalho, tanto aqui no canal Joga Simples como na Academia das Apostas.
Não se esqueçam de dar aquele likezinho, comentem no vídeo o que é que vocês acharam do jogo do Porto e do Sporting. E vemo-nos aí num próximo vídeo. Vamos ter as previsões da Liga Bwin a sair hoje ou amanhã. Mas fiquem atentos. Instagram, podem adicionar. E obrigado por terem assistido a mais um vídeo aqui no canal Joga Simples.